Pode começar. Já pode começar? Eu acho que sim. Que hora é? São 8h40. É 9 horas? Tá programado pra 9. É 9? Já não lembro. No card tinha 8h30. É? Bora perguntar? Vamos perguntar, porque eu não lembro não. Eu fui perdendo de surpresa de ontem. Ah, tá bom. Ô, dona Lidiane, não tira dúvida. Vai começar 8h30 ou 9? Já vamos começar agora. Ou você quer? Não, é porque a gente ficou na dúvida, porque a gente pensou que ia começar 9, mas a gente viu no card 8h30. Porque a gente estava preocupada de estar atrasado. Não, é por conta da chegada deles, que alguns moram na zona rural e estão chegando ainda. Pronto, não, só para ficar tranquilo. Deixa eu só ver porque ela vem, só espera mais 2 minutos, senão acho que já é isso. Pronto. Não, fique tranquilo, são 9 horas, a gente espera 9 horas. É que a gente estava preocupada de estar atrasado. Não estou atrasada não. Pronto. Aí vai sair ali no vídeo, a gente vai focar. Alguns são do interior. É. E alguns eu conheço aqui. Achando que só tinha comentário ignorante do agora. Pensei que só tinha associação aqui na sede. Agora que me ocorreu que também tem as na rural. Então assim, ó, essa palestra para conscientizar então, processos de ajudar os seus associados a procurarem ajuda. Porque nem toda associação aqui é para neurodivergente. É associações rurais, são associações longe da capital que visam a agricultura. E eles têm acesso às famílias. Então eles sabem quais são as famílias que têm neurodivergência. Aí podem caminhar. Entendeu? É isso. E aí eles podem ir encaminhando para associações. Tudo bem? Irmã, pai, lá. A prefeitura também fomenta isso, fazer umas palestras na zona rural. A única que está aqui que é de autismo é a Casby. E a Givane, né? E a Marca, que eu não ninguém de lá. Não sei se vai ir. Mas o resto tudo é agricultura. Entendeu? Aquele ali é de não sei o que Souza, Pedro de Souza, ali é do Quissé. Deixa eu ver. São associações agricultoras. Talvez fosse legal se a prefeitura fomentasse fazer também eventos nas zonas rurais para conscientizar também. Tipo assim, nas associações. Então assim, tem a associação de agricultura que é forte. Aí podia levar vocês, ou as meninas da casa, para fazer um evento lá para conscientizar. E oferecer o serviço. Bom dia, tudo bem? Caixa, tudo bem? Daqui 3 minutos da gente, Eu vou fazer um rastreio. Eu briguei tanto com a Sara. Eu vou fazer um rastreio como é, porque eu tô achando que eu também. Menina, eu pensei que eu fiquei azuretando no feriado. Viu? Eu disse, gente, isso não é normal, não. Não é não. Aí eu tava falando a Renata, eu disse, velho, eu tô começando a não gostar de fim de semana, porque eu saio da rotina. E eu fico perdidinha. Mas Aí eu tava até falando com o Sara que eu queria fazer um rastreio com ela. Pra ver. E ela agora é Gold. Não, toda chique. É a única ouro que tem aqui no Malfim. Que chique. Foi ela, nem divulga isso. Exato. Eu não posso reclamar muito porque eu não divulgo, né? Mas ela trabalha com isso, ela tem que divulgar, né? Ela tá na vai associação. começar agora. Pode? A dona Garcine vem, mas ela tá no velório ainda. Aí só vai vir depois. Aí eu vou esse ano, você vai. Quando ela chegar depois, a gente faz. Então você vai apresentar a gente, aí eu começo, né? Isso. Ok. Só falar do tema.
Tá bom, então você quer. Primeiro eu vou chamar o Dr. Matheus, que ele vai viajar. Aí ele fala, quando ele terminar a fala dele, até pra vocês conhecerem ele também. Ok. Não. Você tá nervosa, né? Tomei 3 Rivotril e descobri lá. Não é possível. Gente, Kátia, tu é professora. Tu é professora. Mas acontece que o meu psiquiatra passou. E eu tenho surto. Eu tenho TAG diagnosticado. Então, Kátia. Pois, filha. Ai, Kátia, eu me senti mais em casa agora com você. Pessoal, então, bom dia. Bom dia. Como vocês já me conhecem, eu sou Mundiane. Eu vim apresentar aqui para vocês. Estou na coordenação do NAP. O NAP tem um núcleo de apoio para o fortalecimento das atividades socioessenciais. Ele é vinculado à Secretaria de Assistência Social e vem dando apoio a essas entidades. E todos os meses a gente faz a nossa reunião mensal, a gente sempre aborda um tema diferente. E esse mês a gente está trabalhando aí com o tema relacionado ao autismo. A Secretaria está fazendo várias atividades com todos os equipamentos e nós, os funcionários, também precisaríamos abordar esse tema. Por isso que nós convidamos vocês. Temos aqui também o Dr. Matheus, que é um parceiro nosso do NAPES. O NAPES ele é gestão municipal, porém a gente faz as parcerias aí com entidades privadas. E a empresa do Dr. Matheus é uma delas. Trata das questões jurídicas, previdenciárias e está sempre com a gente, tanto aqui como nas reuniões das entidades, né, doutor? Então, nesse momento, a gente pede a vocês se levantem, para a gente fazer uma oração, agradecer a Deus, que é agradecer que a gente primeiro agradece e depois inicia os nossos trabalhos, né? Pedir aí também que o senhor faça a oração, por favor. Minha pessoa tem me abraçado, temos que orar, né? Porque às vezes você está com problema de orar, né? Então, vamos fazer a nossa cabeça. Vamos orar o Pai Nosso, que é uma oração que tem para todas as pessoas, né? Evangélico. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. pessoas que têm genial. Amém. Então, o nosso tema de hoje é rede de apoio para o desenvolvimento e bem-estar das pessoas com transtorno do aspecto autista, que é o TEA. Nossa reunião está um pouco dividida, né, também? Está acontecendo um curso no Senado, também com os presidentes das associações, mas infelizmente a gente não teve como mudar, porque são 3 dias de curso, hoje é o último dia. Como o Senai é muito vigoroso, se perder um turno do curso, perde certificado, né? Então, a gente vai iniciar e a medida que eles foram chegando, a gente vai conversando. Dona Tarcene veio também, só que está indo velório. Então, a gente vai iniciar por conta do tempo de vocês e do pessoal. Então, doutor, a sua fala. Obrigado, Miliane. Bom dia a todos. Bom dia. Acho que todo mundo vai ter conhece, né? Bom dia, né? Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês. Né? Como o Lidiane falou, eu me chamo Matheus Rocha, sou advogado especialista em direito previdenciário. Venho nessa luta no combate a infeliz negativa do INSS diante do caso de autismo. Né? Mesmo a gente sabendo toda a dificuldade, principalmente financeira, daquelas famílias que não tem onde tirar, tem que manter o tratamento, toda aquela dificuldade. É claro que existe algumas vezes, né, que tem aquele apoio, mas o custo é algo que acontece e é necessário. E aí se depara com o INSS atrás de um PPC e acaba sendo indeferido. Né? Então, a gente vem fazendo essa parceria, já tem alguns anos que eu venho trabalhando em parceria com o NAPES, a gente visita a associação, visita as entidades rurais, urbanas, né? E, graças a Deus, eu venho sendo instrumento, né, nessa conquista de benefícios, né, previdenciários.
Hoje aqui no escritório a gente tem muitos casos, né, de 1, 2, 3, 4 deferimentos junto ao INSS e a gente conseguir ir para a justiça e conseguir reverter a situação, né? Dona Givânia aqui é da causa autista também, né? Eu iniciei esse trabalho juntamente com ela, a gente caminhou muito nesse possível. E hoje eu estou com nossa amiga fazendo esse trabalho. Veio comigo ali o doutor Yasmin, que trabalha com a gente lá no escritório, Ana Júlia, que é nossa estagiária, tá? Nesse empenho também, certo? Então, estou aqui apenas para me colocar à disposição de vocês, né, e à disposição também da comunidade, das associações, né, tendo alguma situação que seja necessária intervenção judicial, né, ou então até mesmo administrativa, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos e vamos lá. Tudo bem, professor. Então, nesse momento, eu chamo de Cássia Rodrigues, ela que é a presidente da ABAN Neurocoletivo, para poder usar a palavra. Obrigada. Eu acho que não precisa do microfone não, né? Vocês estão me escutando bem? Por que a gente, esse tema é importante para as associações? Porque vocês, melhor do que ninguém, conhecem a comunidade de vocês. Então, vocês é como se fosse um mapeamento de pessoas neurodivergentes. As famílias que têm autistas, as famílias que têm neurodivergentes, vocês conseguem mapear isso, porque vocês conhecem os seus associados, né? Então, esse tema, ele é importante, trazido para vocês aprenderem a direcionar, né, essa família ao realmente que é uma rede de apoio. Porque hoje a gente acha um pouco difícil as redes de apoio para as famílias que são ou que têm um neurodivergente. A luta é árdua, né? Eu acho que o nosso primeiro que se apresentou, ele falou muito bem que muitas famílias são negadas e elas precisam desse apoio, elas precisam desse recurso, porque não é fácil lidar, né? Tem os tratamentos, as medicações, e a rede de apoio, ela é simplesmente um alicerce invisível, mas que a gente cuida da família como um todo, né? Ninguém cresce sozinho, ninguém. Então, a rede de apoio, ela serve justamente como esse suporte, né? Aquela luzinha no fim do túnel da família que não tem mais uma força para lutar, que já foi renegado os benefícios, que não tem como acompanhar um fisioterapeuta ou como acompanhar, porque todo é um processo, né? Cuidar de um neurodivergente, um autista, é um processo. Tem sessões, tem que ir em especialistas do caso, né? E a gente, no caso, agradeço muito, né, a presença de vocês. Sei que cada um tem suas obrigações, mas esse assunto, ele é de relevância, ele é de muita importância, porque eu não sei se vocês viram, mas os últimos estudos dizem que é 1 para 31. Então, dizem uns que está aumentando, outros dizem que não. É porque está se trazendo a informação e eles estão conhecendo quais são realmente como que eu posso dizer para vocês? As características de um neurodivergente. Não que esteja aumentando, mas muitos pais, antigamente, que chamavam aquelas crianças de terrível, que não se aquietavam, será que não era um neurodivergente? Então, assim, hoje está-se com mais informação, hoje tem-se mais conhecimento. Então, é isso que a gente pretende trazer para vocês, né, nessa palestra, né, que esse apoio é necessário para as famílias, né, e hoje a gente quer refletir sobre essa força, né, essa força invisível
que é justamente a rede de apoio. E a gente convidou a Pri Ramos. Ela é terapeuta, é psicoterapeuta, e ela tem atuado intensamente, né, tem se dedicado e tem atuado intensamente com as famílias atípicas, justamente através de terapias e também de um novo método que ela está desenvolvendo. Na realidade, ela desenvolveu um método chamado de educação rapadura, para estar ajudando as mães a lidar com o neurodivergente, né? Então, eu passo a palavra para ela estar dando continuidade, para vocês estarem sabendo como direcionar a família que vocês tomam de conta, que é a comunidade de vocês. Ok? Pri? Bom dia, gente. Obrigada por estarem aqui. Por tirarem um tempinho da sexta-feira quarta-feira de vocês. Fiquei perdida agora. Para estar aqui com a gente, né? Para refletir um pouco sobre o papel que vocês têm, que é fundamental, de orientar as famílias das comunidades que vocês fazem parte, aí ajudar a construir essa rede de apoio, não só para os neurodivergentes em si, como para as famílias, né? E também para a comunidade. Porque quando tem um neurodivergente em algum lugar, todo aquele sistema, ele é afetado, né? Se a pessoa consegue ser funcional, a comunidade é menos afetada. Se a pessoa consegue ser um pouco menos funcional, a comunidade é mais atingida e ela é mais solicitada a ajudar também aquela pessoa, né, aquela família. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância de construir essa rede de apoio como ferramenta de suporte no tratamento, no desenvolvimento dessas pessoas que estão aí dentro do espectro. Kátia me apresentou, eu só vou passar algumas informações a mais, né? Eu trabalho hoje com a terapia cognitivo-comportamental. Ela é prima da análise comportamental, né? Ela é da mesma família. E elas duas juntas fazem um trabalho belíssimo, um trabalho riquíssimo, com todo mundo que tem alguma dificuldade emocional. E assim, quando a gente fala de autismo especificamente, a gente está falando de 3 eixos que são prejudicados, que é o da comunicação, o da interação social e o dos comportamentos estereotipados, né? São aquelas pessoas que às vezes ficam chacoalhando a mão, estão batendo em alguma coisa, até alguns chiques. Então a gente ajuda muito no manejo desses sintomas. Então hoje eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e trabalho também muito com a comunidade atípica. Crianças que têm TEA, TDAH, crianças que desenvolvem também transtornos ansiosos, porque é muito comum, quando o TEA não é bem tratado, surgirem transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, não só nos meninos, mas também nos cuidadores, principalmente nas mães, porque as mães muitas vezes abdicam da própria vida para cuidar daquelas crianças, né? Crianças, adolescentes, e dependendo do grau de suporte que aquela criança tenha, quando ela se torna adulto, a mãe vai continuar cuidando dela também na fase adulta, né? Até que a mãe, infelizmente, venha a faltar e aí outra pessoa fique no lugar dela, dando aquele suporte para aquela pessoa. Desenvolvi também o método de educação rapadura, por quê? E aí, por que eu chamo de educação rapadura? Porque eu sempre digo para as mães no consultório que a gente tem que equilibrar doçura e firmeza. E aí eu brinco, a gente tem que ser doce, mas não pode ser mole. Então a gente tem que ser igual mesmo a rapadura. É doce na medida, porque a rapadura é assim, se for muito dura, você não come, não dá para fazer nada. E se for muito mole, também não dá, porque ela desmancha toda. Então assim, tem que ser no ponto. E a gente tem que equilibrar bastante, porque assim, para a gente conduzir os meninos, ajudar os meninos a funcionarem bem na vida deles, a gente muitas vezes tem que equilibrar isso, né? Tem que ser acolher na medida e apertar também na medida. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. E uma dúvida que eu vejo que muitas famílias têm é exatamente essa, assim, poxa, eu não sei se eu estou educando da melhor forma. A pergunta que eu mais recebo das mães é, poxa, será que se eu fizer isso eu vou traumatizar meu filho? Aí se eu não fizer, será que eu vou ser uma mãe ruim se eu não fizer isso? Então, assim, a gente agora está fazendo um treinamento até com as meninas. Convidei elas, né, quando eu tive a ideia,
por uma questão de proximidade, né? Pessoal apaixonado pelo trabalho da Avan. E aí disse assim, poxa, vamos experimentar aqui, fazer um treinamento com as mães, para ver se elas se sentem mais confiantes, mais seguras. E assim, tem sido uma experiência muito boa. E elas assim já têm até relatado que têm tido experiências positivas, não só em casa, como em outras áreas da vida delas, né? No casamento, no trabalho. Os filhos também estão gostando mais, estão começando a ver assim, esse lado mais doce das mães deles. Então, falam assim, ai mãe, você está tão meiguinha, você está tão calminha. E isso é muito bom, né? Porque eles se sentem à vontade. Eles vão ver a gente, enquanto cuidador, enquanto pai, enquanto mãe, como uma figura de autoridade, mas eles não vão ter medo da gente. Porque onde tem medo, não tem respeito. Então, assim, a gente precisa construir com eles isso, o respeito. Para que quando tenha qualquer crise, qualquer problema, eles se sintam seguros de vir falar com a gente. E também sou parceira de associações aqui em Senhor do Bonfim, em Jaguarari. E aí tudo isso começou porque eu tive acesso à informação de que o acesso aos serviços de saúde é muito precário, né? Seja por questões financeiras, seja por questões de acesso mesmo, né? Dificuldade de encontrar vaga, de encontrar profissional. Às vezes as famílias acham um profissional, mas aí o horário não casa com a dinâmica da família. Às vezes é muito longe, a família não consegue puxar o transporte. E aí se poxa, então vamos colocar meu saber aí também à disposição, porque a gente está aqui para ajudar um ao outro, né? Então, assim, se um cresce, todo mundo cresce. E ajudo muito associações aqui em Senhor do Bonfim e em Jaguarari também. E tem sido uma grata surpresa trabalhar com as famílias atípicas. Tem sido uma experiência maravilhosa. E aí as meninas me convidaram para vir falar sobre a necessidade da rede de apoio. Lá no consultório, quando as famílias chegam, eu sempre falo assim, o tratamento para ele ser bem sucedido, ele precisa de um casamento perfeito, que é profissional, escola e família. E aí o que é que eu vejo muitas vezes? Às vezes, acontece o seguinte, as mães não têm todas as informações que elas precisam para lidar com os meninos do dia a dia. Os professores também não têm as informações. Então, assim, meu filho precisa de um cuidador, ele não tem. Ou então, meu filho tem um cuidador, mas o cuidador às vezes não sabe o que fazer quando ele tem uma crise, e aí eu tenho que buscar meu filho na escola. E aí, como eu tinha dito, né, muitas vezes as mães, elas abandonam as próprias vidas para ir cuidar dos meninos. Tanto que, assim, eu já tive relatos de mães que dizem assim, doutora, eu levo meu filho para a escola, mas assim, eu nem vou muito longe dali, porque eu sei que 20 minutos depois, meia hora depois, vão me ligar, vão buscar seu filho porque ele teve uma crise, ninguém conseguiu resolver e ele não pode ficar aqui na escola. Então, ela já nem fica longe. Então, assim, ela acaba que ela não trabalha, ela não se cuida. E aí, gente, cuidar de alguém demanda muito. Quem é mãe aqui, pode até ser mãe de uma criança típica, mas é só lembrar, assim, quando o filho tem uma febre, uma virose, que a gente fica uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, é aquela coisa, né? Agora imagine você todos os dias ter que estar preparada para uma surpresa que você não sabe qual é, não sabe quando vai vir, que horas vai vir, como vai ser. Então, assim, elas acabam sempre estando em estado de alerta. E isso deteriora muito a saúde das mães. E aí acontece que isso prejudica o meu trabalho. E aí, quando as meninas me convidaram, eu disse, poxa, é uma oportunidade fantástica, não só de levar informação, mas também de conseguir apoio para o meu trabalho, porque se essas mães estão bem amparadas, estão bem assistidas, bem informadas, meu trabalho flui com mais facilidade, os meninos se desenvolvem com mais facilidade. E aí a rede de apoio ela é fundamental porque vocês, através do apoio de vocês, dão suporte para essas mães fazerem outras coisas. Então, já aconteceu de uma mãe dizer assim, poxa, eu estou muito cansada, essa semana foi puxada. Eu tenho uma mãe que a filha dela acorda toda madrugada e ela não dorme mais. Na maioria das vezes ela não dorme, ela acorda 2 horas da manhã e fica acesa até de noite. Então, assim, a mãe praticamente não dorme. Aí, às vezes, ela aproveita quando a filha está na escola, ela tira um cochilo. Mas, assim, ela consegue fazer isso. Tem mãe que não consegue fazer isso. Então, a rede de apoio é importante por isso. E aí, quando a gente fala em rede de apoio, a gente tem
A rede de apoio formal, que se dá através de vocês, que tem um papel importante de encaminhar as famílias. Então, como a Kátia estava me falando, né, que não tem só comunidades, associações atípicas, tem associações rurais, tem de outros segmentos. Então, assim, quando vocês identificam uma família que tem uma criança neurodivergente, vocês dizem assim, olha, fulana, tem um lugar que você pode conseguir informação, ou, poxa, eu preciso colocar meu filho na terapia, mas eu não consigo bancar. Poxa, ó, tem o doutor Matheus, ele trabalha com um pedido de benefícios, vá lá, converse lá com ele. Ó, tem as meninas da banca que fazem um trabalho, tem a CASB, tem a OFA, que também faz um trabalho que encaminha. Tem parcerias com redes de farmácias que você pode conseguir a medicação com desconto, tem parcerias com laboratórios que vocês podem conseguir uma cortesia para fazer alguns exames, você pode conseguir um desconto, então vá lá, converse com o pessoal. Vocês estão dando uma ajuda que vocês não têm ideia do tamanho, porque quando a mãe descobre que o filho é atípico, ela fica assim, poxa, agora o que é que eu vou fazer? Então, se tem vocês para encaminhar, seja para um CRAS, para o CAPS, para as associações, né, para as meninas da CASB, a ABAN, a OFA, que trabalham diretamente com a comunidade atípica, é muito valioso, é muito importante para essas famílias, né, dar aquele direcionamento. E, principalmente, uma coisa que eu tenho visto, o pertencimento, é eu não se sentir sozinha. Porque eu se sentir sozinho, tem uma expressão que você se sentir no mato sem cachorro. É horrível, porque você olha para os lados e assim, poxa, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei para que eu vou pedir ajuda. E isso é muito ruim. E além a rede de apoio formal, né, que se dá através de vocês, através dos órgãos, né, como eu falei, CRAS, os BETs, que também fazem um trabalho de conscientização, das associações, das parcerias com os profissionais, com as empresas. Também tem a rede de apoio informal, que é aquela que vocês podem fazer no dia a dia. Mesmo sem encaminhar, a pessoa para ir lá procurar, mas ela não quis ir. Você ainda pode ajudar. Então, assim, poxa, a pessoa chegou e disse, eu tô com um problema assim. Escute, né? Acolha aquela pessoa. Mesmo que você não saiba como resolver, só o fato de você ouvir, para ela já vai ser muito. Poxa, olha, eu preciso ir ali comprar tal coisa, mas eu não tenho quem deixar meu filho. Você pode olhar ele aqui para mim rapidinho? Pô, você tá ali disponível? Não, vá lá, eu fico aqui com ele meia horinha. Vá lá resolver e volte. Isso é rede de apoio. Então, assim, eu queria ir na igreja, mas eu não tenho com quem deixar meu filho não gosta de ir, ele desregula com muita facilidade. Não, vai, eu fico com ele. Poxa, olha, vamos brincar aqui um pouquinho. Eu tenho que fazer alguma coisa em casa, não tenho quem me ajude a olhar meu filho. Não, vai, eu fico aqui com ele um pouquinho, deixa ele aqui em casa. Isso também é rede de apoio. E aí, como o Kátia estava falando, a rede de apoio, ela é exatamente isso, ela é uma força invisível. Aí eu trouxe uma metáfora, que é a metáfora da pipa. Uma pipa, ela pode ser linda, maravilhosa, mas se ela não tiver a sustentação que é dada pelo arame, que a gente não vê quando a gente olha para a pipa, porque a gente enrola no papel, decora e tal. Se não tiver aquele arame ali sustentando a pipa, ela não vai fazer nada. Ela vai ser só um monte de papel junto lá, amarrado numa corda, e você vai tentar fazer ela voar, ela não vai voar. Então, assim, vocês, enquanto associação, enquanto pessoas mesmo, né? Porque quando vocês saem da associação, vocês são membros da comunidade de vocês são exatamente esse arame que dá sustentação para essas famílias, para essas crianças, para esses adultos. Então, o papel de vocês é imensurável, né? O potencial que vocês têm de transformar a vida dessas pessoas é imensurável. Então, assim, se vocês puderem propagar essa informação, ajudar da forma que vocês puderem, não tenho muito conhecimento técnico. Poxa, mas só de você ter aquela boa vontade de assim, não, eu faço, eu fico com ele aqui para você. Ou então, eu não tenho confiança de ficar sozinho, eu fico aqui, você fica aqui de junto, tá certo? Tá certo. Já é uma ajuda. Isso já é rede de apoio. E isso é essencial. E aí, por que é tão importante a gente construir essa rede de apoio para essas famílias, para essas crianças, para esses adultos? Porque a vida atípica envolve muitos desafios. A gente já falou aqui, né, principalmente dos desafios financeiros, que estão relacionados ao tratamento.
Teve uma pessoa, eu não me lembro se foi aqui em Bonfim ou se foi em Jaguarari, só vou pedir desculpa porque eu não me lembro exatamente. Mas teve uma pessoa de uma associação que me disse que cerca de 80% das mães que são associadas viviam exclusivamente de benefícios previdenciários dos filhos. Então imagine, a mãe ela parou de trabalhar e aí ela precisa, com aquele dinheiro, daquele benefício, comprar remédio, comprar comida, pagar terapia, comprar roupa, comprar sapato, comprar material escolar, tudo, tem que fazer tudo daquilo ali. Então assim, a rede de apoio é importante, primeiro porque esse é o desafio que aparece mais. Segundo, porque existe um desafio logístico. Quando a gente está falando de uma mãe que tem mais de um filho, então assim, eu tenho que levar esse filho agora para terapia, mas eu não tenho quem fique com outro. Isso é um desafio logístico, porque ou eu vou ter que me virar e levar os dois, se eu puder pagar o deslocamento dos dois, aí a gente volta para o outro, que é a questão financeira. Se eu tiver dinheiro para pagar o deslocamento dos dois, eu levo os dois. Só que aí todo mundo sabe, né, que criança é igual a água e a lanche e a brinquedo. Então, assim, a mãe, ela nunca sabe. É impressionante. A vida antes do filho é uma coisa, a vida depois do filho é outra. Porque assim, quando você vai sair sem filhos, você diz, vou sair. Você arruma a sua bolsa e sai. Quando você tem filho, você diz, vou sair. Você arruma a sua bolsa, a bolsa do seu filho, que é uma bolsona que a gente leva para o filho quando é criança, e aí a gente sai. Então, assim, existe toda essa questão logística. Quando essa mãe tem um suporte, diz assim, vou levar fulano para terapia. Você olha ciclano para mim? Poxa, já é uma tranquilidade, né? Porque ela só dando atenção para aquela criança com quem ela está ali. Tem uma outra questão também, a questão social, que está muito relacionada também à questão emocional. Imagine você sonhou sua vida inteira em ter seus filhos, construir sua família, e aí um belo dia o médico chega para você e fala assim, mãe, seu filho tem esse transtorno, ele vai precisar desses cuidados, e aí você percebe que você vai precisar abdicar de sua vida para cuidar do seu filho. É algo que já acontece naturalmente, né? Porque quando os filhos da gente são muito novinhos, eles dependem 100% da gente. Mas em alguns casos, essa dependência não diminui conforme a criança se desenvolve, ela se mantém. Infelizmente, em alguns casos, a dependência ela até se agrava, né? Porque a criança às vezes tem uma necessidade de suporte muito alta e aí ela tem que precisar de ajuda para tudo. Então, assim, imagine a mãe ela ter que abrir mão da vida dela para ajudar o filho dela. Então, assim, isso tem um impacto emocional na mãe muito grande. Tem muitas mães que desenvolvem quadros de ansiedade, quadros de depressão. Tem muitas mães que se tornam mãe solo, porque o companheiro não suporta a barra de lidar com a criança atípica. Tem pais que não aceitam diagnóstico, então assim, eu ouço muito no consultório isso. Meu marido não aceita, meu marido não me ajuda em nada. Eu chego em casa e digo assim, eu tenho que fazer isso essa semana para estimular tal coisa. Meu marido não me ajuda em nada, eu sou sozinha. E, infelizmente, às vezes, essa falta de apoio também vem até dos profissionais. Tem poucos dias que eu ouvi de uma mãe que ela momentaneamente abriu mão de um tratamento do filho dela, porque a profissional que acompanhava o filho dela estava pressionando ela demais. Então assim, mãe, seu filho precisa disso, mãe, eu preciso que seu filho faça isso. E ela disse assim, doutora, eu estou tentando, mas eu sou sozinha. E chegou uma hora que ela não aguentou mais. Ela disse assim, poxa, eu começava a ir para lá, eu ficava com vontade de chorar, porque eu chegava lá, ela dizia, mãe, seu filho tem que fazer isso, mãe, seu filho tem que fazer aquilo. E eu me sentia uma mãe horrível, porque eu sou sozinha para fazer tudo com meu filho. Então, isso já é uma bala emocional para as mães muito grande. Social. Imagine o que é uma pessoa adoecer ao ponto de, em vez dela conseguir cuidar do filho dela, ela agora também ser uma pessoa que precisa de cuidado. Então, assim, quando essa mãe deixa de trabalhar, ela já vira um custo social. Porque é menos uma pessoa produzindo dinheiro para a sociedade, produzindo recursos, menos uma pessoa colocando ali à disposição da sociedade seu conhecimento, seu servir. Então já é alguém que a sociedade em algum momento vai ter que se mobilizar para cuidar. E se essa mãe adoece ao ponto de nem ela conseguir se cuidar sozinha, assim, no mínimo, gente, depressão é um negócio que é assim, a pessoa acorda, a pessoa não consegue levantar e tomar um banho. A pessoa come, a pessoa não tem força para tirar um prato daqui e levar na cozinha para colocar lá para lavar.
Então, assim, imagine uma mãe chegar num estado desse, e aí aquela mãe começa a precisar que alguém cuide dela também. Isso afeta todo o sistema no qual a mãe está inserida. Então, assim, por isso que vocês, como associação, têm um papel vital nisso. Viu que a mãe não está bem, viu que a criança não está bem. Tem alguma... Aí esse menino não fica quieto. Ô fulana, olha, eu fui numa palestra com o pessoal, assim, assado. Tu não quer ir lá não, dá uma olhadinha, ó, tem um Instagram delas, das meninas, da CABES. Ó, entre lá no perfil da assistência social, pergunte se eles não podem encaminhar você para algum lugar. E o pessoal responde, viu, porque eu já mandei mensagem no perfil do C+, inclusive foi num domingo de noite, e me responderam no domingo de noite. Então, assim, encaminhem as pessoas, incentivem as pessoas a pedir informação, porque a gente não deve esperar que quem cuida precise parar para ser cuidado também. Essa é a ideia, é que tudo funcione da melhor forma possível. Outra coisa, as famílias têm dificuldade de ter acesso ao diagnóstico. Lá na associação, e conversando com outras mães também, eu já ouvi falar de crianças que estão esperando para fazer o acompanhamento há 4 anos. Então, assim, imagina, você vê seu filho precisando de um suporte, você como mãe sentindo que tem alguma coisa errada, que ele precisa de uma ajuda, você precisa de uma orientação, e a orientação não chega. Então, vocês como associação podem encurtar esse caminho. Porque o que é que as associações fazem? Elas entram em contato com profissionais, com empresas, com órgãos do município, do estado. Então, assim, ó, bora encaminhar você para esse lugar, não deu aqui, bora para esse outro lugar. Encurta o caminho, encurta esse tempo de espera. E quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, quando a gente está falando de questões comportamentais, quanto mais rápido a gente intervém, melhor. Tá? Se uma criança, o ideal é que uma criança que recebe um diagnóstico, você começa a perceber que tem uma coisa errada. O ideal é que com 18 meses a criança já esteja sendo acompanhada, recebendo os estímulos adequados para que aqueles sintomas não se agravem e não prejudiquem a criança mais do que se espera que prejudique, né? Que a gente consiga contornar logo. Aí tem outra dificuldade, que aqui se relaciona muito com o trabalho que o Dr. Matheus faz no escritório dele, que é orientação jurídica, orientação de saúde. Então, tem uma criança que ela não come de tudo. Tem criança que só come, por exemplo, criança que só come comida de cor verde. Como é que eu vou alimentar uma criança que só come comida de cor verde? Eu não sou nutricionista, eu não sou chefe de cozinha. Quem vai me orientar? Aí a associação facilita, porque a associação tem contato com empresas, com nutricionistas. No município, o município fornece lanche, então alguém prepara esse lanche. Será que alguém não poderia dar uma orientação para essas famílias? Aí, mais uma vez, vocês, como associação, estão lá encurtando o caminho, ajudando a pessoa a ter acesso à informação. Porque se a criança fica desnutrida, como é que a criança tem força para desenvolver habilidades que ela precisa desenvolver? Como é que aquela mãe vai manter da melhor forma possível a integridade daquela criança? Vocês têm um papel fundamental nisso. Então, essa minha associação é a Associação Agrícola. Eu não entendo nada disso, mas eu conheço alguém que conhece. A gente sempre conhece alguém que sabe. Então, mande para quem sabe. Eu não sei, alguém sabe. Sempre pense nisso, quem sabe, quem pode ajudar. Manda para a pessoa. Se não é da sua área. Eu sou de uma comunidade, eu sou de uma associação agrícola. Poxa, a fulana gosta de tal coisa. Plante isso. Tem uma fruta que é assim assada. Plante isso. De resto, vá para lá, peça ajuda para as meninas das associações, aí na prefeitura. Então, vocês têm um papel muito importante. E também o fato de que a jornada é solitária. Como eu disse para vocês, né? Muitas mães se tornam mães solos. Muitas mães são excluídas pelas famílias. Eu já ouvi relatos de mães dizendo que já foram excluídas de festas de família por causa do comportamento dos filhos. E aí as outras pessoas não têm paciência. E aí eu assim, não vou nem chamar fulana, porque fulana vai com aquele menino zoado. Não me chama não. Já ouvi histórias de mães que os filhos foram excluídos de festinhas de aniversário, de mães que não puderam fazer festas de aniversário para os filhos, porque os filhos não têm amiguinhos, então não tem quem convidar. Então, ter essa rede de apoio ajuda também nisso.
E aí, como eu falei para vocês, né, o autismo, ele está diretamente relacionado à dificuldade de interagir com outras pessoas. Imagine a oportunidade de colocar essas famílias em contato com outras famílias que sabem o que ela está passando, que vão ter paciência com o filho dela. Então, assim, ela diz, poxa, agora meu filho tem amigos, poxa, agora eu tenho mães com quem conversar. Direto nos grupos que eu participo de associações, eu vejo as minhas perguntando assim, poxa, meu filho fez isso assim na rua, eu fiz isso assim assado. Vocês acham que eu fiz certo? Vocês acham que eu fiz errado? Tinha uma coisa que eu podia fazer diferente? E elas vão ali trocando. Vem algum artigo, isso aqui é bom para melhorar o comportamento da criança, esse alimento aqui ajuda na regulação emocional. Elas estão ali, sempre trocando. E as mães atípicas, o que eu mais sou apaixonada pelas famílias atípicas é exatamente o fato de que elas são extremamente estudiosas. E assim, eu sou muito estudiosa. Então, assim, quando eu tive contato com a primeira mãe atípica, eu disse, gente, eu quero 50 dessas aqui no consultório, porque elas são fantásticas. Então, imagina, uma mãe, eu tenho mãe que é enfermeira, eu tenho mãe que é professora, eu tenho mãe que é auxiliar de serviços gerais, eu tenho mãe que é dona de casa, e a mãe senta e começa a comprar curso de aba para ajudar o filho, curso de pedagogia para ajudar o filho a estudar na escola. Ela vai aprender como fazer recursos pedagógicos para ajudar o filhinho dela. Ela vai aprender como fazer comidinhas diferentes, porque o filho dela gosta de determinado tipo de comida, ou tem dificuldade de aceitar certos tipos de comida, então ela vai estudar. Então, assim, como é que eu posso variar a apresentação dessa comida? Aquela enrolada assim que toda mãe já deu, né? Seu filho, não gosto de verdura. Aí a mãe vai lá, bate as verduras, mistura na carne. Meu filho, uma carninha para você. Tem verdura, mãe? Meu filho, é só carne, mamãe fez carne. Então, mas o menino tá lá comendo tudo, tá feliz da vida. Elas são assim, elas estão sempre em movimento procurando informação. Então, assim, ter outras mães para trocar, ver que elas não estão sozinhas, porque a gente tende a achar que quando a gente está com problema, é só a gente que tem aquele problema. Meu filho não fica quieto. A gente acha que todos os filhos do mundo são quietos, só o nosso que não é. Mas não, você descobre assim, poxa, o meu também não fica quieto. O meu não sossega, o meu fala, marca a boca, não para quieto. Aí você, poxa, que bom, meu filho também não é assim. O que é que você faz para ajudar seu filho? E vai trocando. Então, assim, diminui essa solidão que as famílias sentem no dia a dia com suas crianças. Já falei várias vezes, mas vou falar de novo. Como é que vocês podem ajudar? Imaginem vocês como se vocês fossem uma ponte, certo? Vocês são uma estrada. Então, assim, eu encontrei uma família aqui, ela precisa de ajuda, eu não sei ajudar, quem sabe? Vou mandar para quem sabe. Então, vocês são essa ponte. Então, tem uma família que precisa comprar um remédio, não tem como. Quem sabe? Assistência social. Quem pode ajudar? Assistência social. Quem sabe? A assistência social, poxa, nesse momento, sei lá, ajuda com isso aqui que você precisa, mas eu não tenho como te ajudar nisso. Não, eu vou te mandar para a associação, porque lá elas têm uma parceria. Mãe, eu preciso que meu filho coma tal coisa. Tem uma associação que esse mês vai fazer uma oficina. Inclusive, essas demandas que vocês vão trazendo, as associações, como estão sempre em contato também com os equipamentos do Estado, elas também podem levar. Então, assim, vamos fazer uma oficina para as famílias sobre autocuidado para a mãe. Vamos fazer uma oficina sobre como ajudar o filho na escola. Vamos fazer uma oficina sobre prática de atividade física, como incentivar os meninos a fazerem atividade física, como incentivar as mães a fazerem atividade física. Lembrem que as mães, muitas vezes, estão 24 horas em função dos filhos. Então, como é que eu posso ajudar essas mães? Será que não tem um professor de alguma academia que esteja interessado em fazer uma aula online para as mães? A gente poderia marcar um horário, assim, as mães que têm os filhos que estudam de tarde, os meninos entram na escola 1 hora, pronto, 1 hora vamos ter aquele encontro ali online, todo mundo na sua casa vai fazer atividade física. Se a mãe não tem tempo de ir na academia, não tem dinheiro para ir na academia, vocês se tornaram uma ponte que levaram aquela necessidade para alguém, aquela pessoa articulou para que aquela mãe tivesse acesso àquele cuidado. Então, vocês são exatamente essa ponte.
E aí que a gente tem, né, a família, políticas públicas, comunidade, não só como associação, lembro de vocês como seres humanos, quando saem da associação que param de trabalhar, continuam podendo ajudar as mães e as crianças. Então vocês podem ajudar. Coisas que são muito legais de se fazer que envolvem pouco recurso. Uma roda de conversa. Eu já participei, foi muito legal fazer uma roda de conversa com as mães. Então, assim, hoje a gente vai conversar sobre a exaustão materna na vivência atípica, na maternidade atípica. Poxa, o que a gente pode fazer para ajudar as mães? Hoje a gente vai fazer uma roda de conversa, ou a gente vai fazer uma oficina sobre comportamentos desafiadores das crianças. Como é que a gente lida com comportamentos desafiadores? Então, assim, a mãe está tocando terror, o que é que você faz para você não perder a paciência? Como é que você ajuda o menino a voltar para o eixo? Eu tenho uma dúvida. Semana passada mesmo teve um evento numa clínica que é parceira de algumas associações e elas convidaram mães para falar sobre direitos que as famílias têm. Então, as mães nos grupos, eu vi as representantes das associações nos grupos que eu participo perguntando: gente, vai ter um evento assim assado, quem não puder ir, deixa aqui a dúvida que a gente leva lá no dia da roda de conversa com a advogada, pergunta para vocês e traz a informação aqui no grupo para vocês, ou no privado, se vocês preferirem. Então, eles estão ali fazendo a ponte, né? São o elo. Aí tem o doutor Matheus com os benefícios previdenciários, tem as questões dos planos de saúde. O plano de saúde disse que não vai liberar sessões de fono para o meu filho, o que é que eu faço? Tem algum advogado lá que é parceiro, tem os advogados que trabalham com o Estado, enfim, vai ter quem ajude. Lembra que eu falei que às vezes as associações também conseguem encaminhar, assim, tem doutor fulano que é parceiro da gente, que atende de graça nesse dia, bora tentar marcar aqui seu filho. Ou então, tem doutor fulano que ele não pode atender de graça, mas ele faz um valor social para as famílias que não têm condição de pagar. É do seu interesse colocar seu filho? É do meu interesse, então bora. Eu preciso fazer um exame. Tem esse laboratório aqui que tem essa cortesia para esse exame. Pronto, vou botar você lá para você ir no tal dia fazer seu exame do seu filho de graça. Ou seu exame também, né? Porque a mãe também tem que fazer exame, né? Eu preciso de um TO. A gente tem um TO que é parceiro. Então, assim, a rede de apoio é isso. A família tem um problema, você sabe do problema, você encaminha para quem pode resolver. Isso ajuda. Enquanto associação, né? Enquanto pessoas, até escuta já tá valendo. Dizer assim, bota ele sentadinho aqui, eu fico olhando ele brincar, vai lá, vai varrer a casa, lavar um prato, fazer um almoço. Enfim. Você pode usar? Vocês são a rede que sustenta a família de uma pessoa, né? Então, a rede, vocês todos, enquanto rede, sustentam a família. E vocês, enquanto associação, são os nós da rede. Aquela rede de pesca, de pescador que ele joga lá, ela é cheia de nozinho. Vocês, como associação, são esse nozinho que vão unindo todo mundo. Então, assim, cada elozinho desse aqui é uma família, aqui é uma associação, aqui é um membro da associação, quando para de trabalhar na associação, aqui é outra família. E vocês vão ligando todo mundo e vão ajudando todo mundo. Vocês são isso. Vocês são o arame da pipa. E as famílias, as crianças, são a pipa que precisa alçar voo. E aí, como é que vocês podem fortalecer a rede de apoio local para essas famílias? Tem as meninas que trabalham diretamente com as famílias, né? Que são a BAN, a CASB, OFA, que também é ligada à Casa Pérola. Então, assim, elas que atuam diretamente com a comunidade atípica, fazem encaminhamento, então, sabe, parcerias com escolas, com postos de saúde. Então, assim, ter ações voltadas para as mães, para os meninos, ter parcerias com escolas. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer, quando for possível, é oferecer nas escolas o método de educação rapadura.
Porque eu fico imaginando, imagine eu como mãe, eu deixei meu filho na escola, eu digo, pô, eu vou sentar aqui num lugar e vou ficar esperando, porque daqui a pouco vai buscar seu filho. Tô indo. Gente, isso não é vida. Então, assim, as escolas também precisam. E assim, não é que, muitas vezes eu vejo que não é que as escolas não querem fazer. As escolas também não sabem. Eu já conheci mães que disseram assim, poxa, a professora me disse que meu filho tinha TDAH e ela, da iniciativa dela, foi fazendo os ajustes que ela conhecia. Só que a professora não é terapeuta. Então, assim, ela entende de pedagogia, do ensino, mas do comportamento ela não entende. Por mais boa vontade que ela tenha, vai chegar uma hora que vai faltar o conhecimento técnico. Então, assim, as escolas terem acesso, por exemplo, ao método de educação rapadura, para mim seria maravilhoso, porque os meninos iriam para a escola, se desse algum problema, as escolas estariam instruídas para lidar com os meninos, as mães poderiam ir para casa, nem que fosse para dormir, para poder descansar, mas iam ter aquele horário. Se meu filho está na escola de 1 às 5 da tarde, de 1h30, que é a hora que eu chego em casa, até 2h30, 3 horas, eu vou dormir, depois eu levanto e faço alguma coisa. Isso seria muito bom. Também outra coisa, formar voluntários. Às vezes nas associações faltam braços. E vocês que trabalham com associações diretamente, vocês sabem, enquanto associações, que faltam braços. Né? Toda vez que alguém decide montar uma associação, é porque, poxa, eu estou vendo que minha comunidade seria beneficiada se a gente conseguisse tais coisas. Então eu sou de uma associação agrícola, poxa, se a gente conseguisse recurso para ensinar as pessoas a plantar, a se planejar, seria bom. A comunidade atípica, poxa, se as mães soubessem lidar com os comportamentos dos meninos, seria bom. Só que chega uma hora que falta braço na associação. Então, assim, poxa, já pensou se as associações pudessem treinar voluntários? E assim, uma mãe que de repente o filho dela, ela conseguiu, né, organizar o filho dela e ele passa aquele tempo na escola. Aí a mãe, ela não está trabalhando no momento, mas, poxa, ela quer se sentir útil. Porque o trabalho não está ligado só a dinheiro, ele está ligado também à nossa sensação de utilidade, à nossa realização pessoal. Então, assim, poxa, a pessoa seria bom se eu, como mãe, meu filho está na escola e eu vou ajudar outra mãe. Então, assim, de repente eu posso ser uma acompanhante voluntária numa escola municipal. Não, seria legal se tivesse uma parceria com o município, né? Assim, vamos capacitar aqui mães para serem voluntárias para ajudar os meninos nas escolas. Não os próprios filhos, né? Porque não ia dar muito certo. Mas, assim, voluntários. Então, voluntários para trabalhar nas associações, para fazer o mapeamento. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que é extremamente organizada e, por ser extremamente organizada, ela conseguiu um emprego para trabalhar com a organização. Então, assim, isso seria muito bom. Então, é uma força a mais naquela associação. Então, isso seria muito bom. Parcerias com universidades, clínica, escola. Ou então, vamos produzir conteúdo. Vocês que são de associação agrícola. Você tem um perfil lá no Instagram. Todo mundo ama Instagram, né? Eu amo Instagram. Então, assim, vamos produzir conteúdo no Instagram para ensinar os agricultores a se planejar para o plantio. Que semente, como é que eu sei que aquela semente é boa para aquela terra ali para plantar? Eu tenho uma associação de mães. Poxa, tem uma mãe que ela é muito estudiosa, ela sabe muito de estimulação de fala. Pega aquela mãe, se ela não estiver trabalhando, poxa, você quer ser voluntária aqui na associação? Você pode fazer uns conteúdos pra gente, de repente ela tem habilidade, então você não sei mexer. Não, faz que a gente arranja quem faça. Vocês estão levando informação. Isso é rede de apoio. Né? Independente se vai ser para a comunidade atípica, se vai ser para a comunidade agrícola, se vai ser para a comunidade do comércio, isso é rede de apoio. É levar informação para as pessoas. Então, poxa, seria fantástico se fosse uma possibilidade para as associações terem também mais essa força de trabalho, né? Seja a comunidade atípica, agrícola, de comércio, do que for. E vocês, como associação, também tem um papel importante, que é fazer a comunidade enxergar uma coisa que não está sendo vista. Na agrícola, acho que as pessoas só foram entender exatamente o papel, por exemplo, da agricultura, dos transportes, principalmente dos transportes, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, que eu acho que foi em 2000 alguma coisa. Ou foi 2018, antes de 2020, foi antes da pandemia, eu acho. Que teve a greve dos caminhoneiros.
Ali as pessoas entenderam. E aí veio o quê? As associações dos motoristas de carga lá e foram falar o porquê que eles estavam discutindo do aumento do combustível, como isso afeta toda a sociedade, como isso afeta a produção de comida, porque a comida não chega, e se a comida não é levada para lugar nenhum, a comida estraga, é um desperdício. E aí foi se fazendo toda uma construção social em cima daquilo. E tem um ponto também que é a falta dessa rede de apoio, os impactos da falta dessa rede de apoio, que aí Kátia vai falar rapidinho para vocês, especificamente como isso afeta a comunidade atípica. Okay. Eu acho que alguns de vocês, quando chegaram aqui que viram o tema, eu acho que assim, o que é que tem a ver comigo, né? O que é que tem a ver com a minha associação? Se, no caso, a minha associação, ela é rural, ela trabalha com outro tipo de coisa, porque vocês são mediadores. Porque assim como o agente de saúde, que está mapeando a cidade, vocês conseguem mapear o rural. Porque quem se associa na associação de vocês, vocês têm um controle de quem são, de quem é a família, quantas pessoas têm, quantos filhos têm. Então, por isso que vocês estão aqui. Porque vocês são um elo importantíssimo. Porque aonde o assistente, o agente social, o agente comunitário não chega, quem é que chega? Vocês. Vocês são muito importantes nesse elo, nessa rede de apoio. Por quê? Porque assim como tem o fortalecimento dela, também tem o enfraquecimento. Tem os julgadores de plantão, tem os juízes de plantão que sem diploma, né? Então, assim, imagina que Pri já até falou um pouco. Imagina você, né, com seu esposo, esperando há tanto tempo engravidar, engravidou, teve um filho, a felicidade da família, e de repente o médico diz: seu filho é autista, seu filho é TDAH, seu filho tem descalculia, ou é dislexo. Imagina a mãe, o chão, eu estou me arrepiando porque já aconteceu, o chão dessa mãe, o chão desse pai, que ninguém está preparado para uma doença. Até a gente imagina, eu posso gripar, eu acho que eu vou gripar, vou tomar um chá. Mas e quando o filho vem com uma dificuldade neurológica? Porque não é causada assim, ela acontece, dentro da cabecinha dele, ele vê um mundo diferente, entendeu? Então, por que é de extrema importância vocês, como associação rural, saberem disso? Porque vocês podem levar essa melhora para a família, essa melhora para essa mãe. Porque tem mães que, quando recebem esse diagnóstico, tem delas mães que abandonam e deixam com o pai. Tem deles famílias que o pai abandona, não aguenta o rojão, deixa a mãe. E quando essa mãe fica sozinha, às vezes ela pensa em suicídio, como a gente já acompanhou uma, infelizmente. Quando essa mãe não tem esse apoio, essa rede de apoio, ela entra em depressão, ela entra em desespero, ela não sabe o que fazer, olha para um lado, olha para o outro. Eu tô me arrepiando porque são casos que chegam para a gente e a gente fica assim horrorizado como que a falta de informação ela pode causar tanto dano a uma mãe. Porque assim, antigamente o autista, o neurodivergente, porque assim, autista é o TA, né? É um transtorno do espectro autista. Mas hoje em dia tem muitos neurodivergentes. O TA faz parte do neurodivergente, né? A CASB, ela cuida especificamente dos autistas. Nós cuidamos dos neurodivergentes por aí, que é o TA,
Às vezes, seu filho está muito inquieto, que é o que eles chamam de déficit de atenção, que a criança não se aquieta, não aprende. Tem um motivo? Tem. Mas essa informação que vocês estão tendo aqui, às vezes não chega para a família, às vezes não chega para aonde tem que chegar. Então, vocês são um elo importante, por isso que vocês estão aqui. Vocês conhecem as famílias da comunidade de vocês. Vocês conhecem quem é que tem uma mãe que tem um filho mais inquietozinho. Vocês conhecem. Então, assim, esse fortalecimento que vocês podem estar fazendo da rede de apoio, tem muita gente que enfraquece, julgando. Ah, mas teu filho não se aquieta em lugar nenhum. A pessoa até deixa de sair, como falou, né? Realmente chegou uma mãe para nós, da nossa associação, e disse que ela não é mais convidada para nada de festa da família, porque o filho não se aquieta. Isso dói, gente. Isso dói. Então, assim, quando a gente tem informação, quando a gente tem essa rede de apoio, essa mãe não se sente só. Essa mãe ela vai se sentir acolhida. Essa mãe vai se sentir que ela é entendida, porque nem toda mãe, às vezes ela diz assim, ah, mas ninguém entende meu sofrimento, ninguém entende o que eu estou passando. Mas se você tiver uma escuta ativa, você sentar para ouvir, você pode ajudar. Tem mães, no caso, que ela falou assim, ah, você pode ficar, e eu só olhando, né? Você pode ficar com o filho. Nem todo mundo quer, não. Às vezes a mãe precisa ir no banco, precisa ir em algum lugar, tem 3 filhos, 2 é autista. Aí quem é que quer ficar? Porque assim, eu já passei por isso, eu. Fulano fica com fulano, olha, tu pode pedir qualquer coisa pra mim, mas ficar com teu filho eu não fico, não. Imagina aí uma mãe ouvir uma coisa dessa. Entendeu? Então, assim, essa rede, ela enfraquece. E às vezes, devido a esse tipo de situação, a mãe se isola. Eu tô me arrepiando todinha, gente. A mãe se isola, ela fica em casa, você não vê mais a cara dela. Às vezes, na associação, vocês fazem as reuniões de vocês para que a comunidade venha para um benefício, você às vezes não percebe que alguém veio. Por que não veio? Talvez alguém não ficou com o filho. Talvez... O que aconteceu? Vocês se preocupam, então vocês são mediadores. Se vejam como mediadores. Porque essas mães atípicas, vou dizer pais também, porque hoje alguns estão se vendo cuidando do filho sozinho. Na clínica, às vezes que eu vou com o meu filho, eu vejo o pai levando. Por que será? Que a mãe foi embora. Então, não é fácil, é uma realidade dura, é uma realidade infeliz, é uma realidade muito triste, mas é a realidade que a gente vê hoje. As escolas, a informação ela é importante porque vocês podem levar uma palestra de uma associação como a nossa, né, como a da CASB, que ela geralmente faz, para dizer para a comunidade como agir, né, em certas situações, que não é fácil, mas a gente pode mediar? Pode. A gente pode fazer essa mediação. A gente pode ser esse elo e fazer com que a família, eu falo família, porque eu nem sei se eu posso... Porque hoje em dia, geralmente, quando a gente fala em família, ou é a mãe com o filho, ou é o pai com o filho. Nem avós querem ficar às vezes. Então, é um isolamento. Então, vocês, como associações onde a informação não chega, vocês são essa informação. Vocês podem fazer essa diferença. Vocês podem dizer para essa pessoa, né, que existe. Posso falar da mão agora?
E aí, a nossa associação, ela surgiu justamente disso, né? Dessa necessidade de a gente ter um acolhimento, que a gente sabe, no caso, a gente abraça a família inteira. Nós temos hoje, atualmente, estamos atendendo 81 pessoas, né? E ela veio justamente dessa necessidade de que o neurodivergente ele seja visto. Mas não só o neurodivergente, a mãe ou o pai, que está ali sofrendo, que como a Pri falou, abandonou a vida, abandonou tudo, porque tem que cuidar do filho porque ninguém quer ficar. Tem que ir para os lugares com o filho porque ninguém quer ficar. E recebe outros olhares de julgamento quando a criança faz birra. Não é birra, pode ser uma crise. E a pessoa diz, eita, que criança mal educada. Imagina aí, uma mãe de uma tipo ouvir uma coisa dessa. Você não educa seu filho, não? Você não bate seu filho, não? Então, assim, há muitos julgadores, mas poucos para tá dando esse conhecimento, tá dando essa informação. Aí, através disso, né, nós nos juntamos, fizemos a Associação Neuroflorescer ABA, que ajuda as mães, né, a verem que seus filhos, eles não são anormais, eles apenas têm uma forma diferente de ver o mundo. E quando você aprende a forma que seu filho vê o mundo, fica tudo mais calmo dentro de você, fica tudo mais fácil de você estar interagindo com ele, entendeu? E hoje a gente vê que os neurodivergentes vivem à margem da sociedade, mas a gente quer mudar essa realidade. E através de vocês a gente pode, com a informação, que a mãe do neurodivergente, ela tem direitos, embora ainda não tenha laudos, porque assim, o gestor, ele está preocupado com isso. Eu vejo muito a questão das SEMAS, né, o trabalho da assistente social. Eu vejo muito a questão do trabalho do gestor em realmente incluir, que teve parques que deram, né, livre acesso às crianças com autismo, com alguma neurodivergência. Mas ainda é pouco. Ainda é muito pouco, né? Então, assim, a sociedade, ela tem pouca informação em relação a isso. Então, quanto mais vocês souberem, mais vocês vão propagar essa informação. A criança que não quer ser aceita na escola. Você sabia que quando uma mãe chega ali para dizer, meu filho é autista, eu quero matricular aqui, não tem vaga. Mas ela tem direito. Não pode, mas fazem. Escola particular e escola, infelizmente, estadual ou municipal faz isso. Mas quando os pais sabem, eles vão direto aonde? Na Secretaria de Assistência Social. Ou na Secretaria de Educação. Não recebeu meu filho. Por quê? Aí eles vão dar a resposta, eles vão atrás. Meu filho não tem laudo, não tem acompanhante, ele precisa de acompanhante. Aí diz, mas como é que eu vou conseguir? A rede de apoio. Você pode ir atrás. Mas a diretora diz, não, só pode ser 2 por mediador. 2 autistas ou 2 neurodivergentes por mediador. Tá pouco? Tá, mas é melhor que nada. E quando não tem nenhum mediador? Aí a mãe chega lá, tá a professora doida e os meninos lá correndo. Quem é que vai fazer a intervenção? É a mãe ou o pai. Vocês, quando informam isso, de os direitos deles, é mais fácil deles lutarem. Olha, você pode correr atrás de direitos do passe do seu filho, você pode ir atrás do direito do passe livre intermunicipal do seu filho. Entendeu? Então, a nossa associação, ela cresceu, ela veio justamente para dar esse suporte para as famílias, né? E a gente veio convidado para fazer essa palestra para vocês saberem que existe uma associação, não só uma. Atualmente tem 3. A CASB, ela é
unicamente autista. Tem a PAI, que cuida dos né? E tem a nossa, a ABAN, que ela cuida de todos os neurodivergentes, que é o TDAH, dislexia, isso tudo, né? E aí a gente tem a articulação, nós articulamos com clínicas, né? Os associados que vêm até a gente encaminha eles para as clínicas parceiras, particulares. Nós temos também com a prefeitura, né? A gente não trabalha só. A gente tem profissionais que dão de si o seu trabalho, como o PRI é uma delas. Então, a gente tem parceria com vários... Mas aí, quando chega no meu pede para dar um laudo para o psicopedagogo, para depois ele dar o laudo. Nós sabemos que aqui no município de psicopedagogo, não sei como é que está. Então, é verdade. Qual é o caminho que se segue? Ele vai para o neuro, ou ele é encaminhado da escola, que a professora fez alguma coisa, e vai para o neuro. Aí o neuro, ele passa sessões com neuropsicopedagogo, psicopedagogo ou psicólogo. E aí, para você ir, você vai lá na central de marcação ver se tem vaga. Então, aí, depois que você faz essas sessões, que você fecha relatório, que traz relatório da escola, que traz relatório desses profissionais, você volta para o neuro, aí o neuro pega esse relatório e aí vai fechar. Ah, seu filho tem TDA. Ah, seu filho tem TDAH. Então, a nossa associação hoje, nós temos neuropsicopedagogos, sim, nós temos psiquiatras, sim, nós temos psicopedagogos, sim, nós temos um neuropediatra também que vai começar a atender. Então, assim, a nossa associação, ela está interligada, né, para ajudar, né, desencharcar o município. Por isso que a gente tem essa parceria, tanto com a prefeitura, como com os órgãos privados. E a gente tem as clínicas privadas também, que a gente está com muitos exames que já foram feitos, a gente tem um teto que uma empresa, uma clínica particular, não são clínicas públicas não, viu? São clínicas particulares que a gente encaminha os exames que são nos passados e é passado para essas clínicas. As pessoas que precisam de neuropsicopedagogo já está sendo atendido muitas crianças, a gente tem fono, está sendo atendido já. Como são particulares, às vezes eles pegam um, mas é melhor do que nada, né? Aí a gente já está com 3 neuropsicopedagogos e a gente está com 2, se eu não me engano, psicopedagogos e já fazendo os relatórios. Eu caminhei para uma vez, então você está resolvendo. Ela passou no meu, agora o meu não quer dizer que para psicopedagogo dar um diagnóstico para ele primeiro dar uma aula. Psicopedagogo não dá diagnóstico, ele dá um relatório. Que quem tem que dar é o neuro. É o neuro. Esse neuropediatra lá em Teresina, porque aqui era difícil, não sei como é que dá. Pois é. Isso é necessário. Porém, para aquelas crianças, né, que tem aí o a gente precisa também do laudo, né, do professor, ou do psicopedagogo, escrito todo detalhadinho, informando como é o comportamento da criança na escola, para quando ela chegar na perícia, né, ter lá tudo informado. Isso. Mas
assim, os três não precisam. Os três, assim, né, que é o neuro, o psicopedagogo, não precisa. E o necessário, o relatório médico. O relatório médico fechado, né? Mostrando qual é, né, a clínica. E também o do psicopedagogo, todo escrito detalhadamente sobre o comportamento da criança. Esses dois são necessários. Às vezes ele passa isso. Desculpe seu nome. Não dela, Rita. Às vezes o neuro lhe passa esses profissionais específicos, porque ele vê que a criança ela precisa de um acompanhamento. Entendeu? Mas eu quero saber o seguinte, o município tem... O município, ele está encharcado é tanto que teve um mutirão aí. A gente não foi falando com o Matheus quando ele foi lá. Muita gente se interessou, tem muita... É por isso que a nossa associação, ela busca parcerias, entendeu? A nossa associação, ela busca parcerias e a gente tem essas parcerias com neuropsicopedagogos, tá? Inclusive um que é ouro, a gente tem. E algumas são de graças, né? E algumas são valores sociais. Tipo, uma consulta que é de 250 uma sessão, sai a 60, sai a 70. Você tá entendendo? Porque assim, ó, a criança neurodivergente, quando recebe o laudo, porque muitos pais acham na cabeça que recebeu o laudo acabou. Não. Às vezes ele passa o psicólogo porque precisa daquele acompanhamento, porque são comorbidades que existem, né? Às vezes a criança tem a dificuldade de se alimentar, aí quem entra, o especialista em alimento. Às vezes a criança não tem uma coordenação motora muito legal, quem entra, o TO, que é o terapeuta ocupacional. Aí, às vezes, a criança não está muito bem, ou a mãe da criança não está muito bem, entra o pai não está muito bem, entra o psiquiatra, que a gente já tem. Então, assim, a gente já tem, a gente está com uma gama de profissionais que estão dando do seu tempo, que estão dando do seu valioso tempo para a gente estar atendendo essas crianças, porque a gente sabe, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falar, uma criança diagnosticada com TA1, ela pode evoluir se ela não tiver o tratamento por TA de suporte 2. Se ela não tiver atendimento, né, adequado, ela vai evoluir para o 3. Mas quando ela tem toda essa equipe, né, trabalhando junta, que o psicólogo é para isso, para trabalhar a criança, para ela se acalmar. O remédio não é remédio para o autista. O autismo não tem remédio para autista. É para comorbidades que vêm